Você já parou para se perguntar, de forma sincera, por que está aqui? Não aqui, no lugar físico em que se encontra, mas neste mundo, nessa vida, neste exato momento da história? Essa é uma pergunta que incomoda, porque não tem uma resposta rápida. É um tipo de pergunta que faz a maioria fugir, se distrair, correr. Mas para alguns, como Lev Tolstói, essa pergunta virou obsessão. Tolstói teve tudo o que um homem de sua época poderia desejar: fama, riqueza, uma família numerosa, obras-primas publicadas. Mas um dia, no auge de sua glória, ele olhou para tudo aquilo e sentiu um vazio impossível de ignorar. A pergunta que antes era incômoda se tornou insuportável. Qual é o sentido de tudo isso? Aos 50 anos, com o mundo aos seus pés, Tolstói entrou em colapso existencial. Ele se viu à beira do suicídio. Nada fazia mais sentido. A glória lhe parecia vaidade. O amor, frágil. O dinheiro, inútil. Ele escreveu: minha vida parou. Eu não podia mais viver e, ao mesmo tempo, não via possibilidade de morte. E então começou uma busca. Uma busca não por mais fama, nem por mais conquistas, mas por algo mais essencial: sentido. E o que ele descobriu nessa jornada não só salvou sua vida, mas continua ecoando nas almas inquietas até hoje. Tolstói percebeu que o problema não era o mundo, era ele. Era o jeito como ele olhava para o mundo. Ele havia construído sua vida sobre as expectativas dos outros, sobre ideias de sucesso que a sociedade ensinava. Mas essas ideias não resistiam à dor, ao silêncio, à morte. E o que não sobrevive à morte não pode ser chamado de verdade. Ele começou então a buscar sabedoria nos lugares mais improváveis. Não nos palácios da elite intelectual, mas na vida simples dos camponeses, nos evangelhos antigos, nas tradições espirituais que falavam de amor, sacrifício e humildade. Enquanto eu vivia segundo os ditames da razão e da lógica, eu não entendia nada da vida, escreveu ele. Mas ao olhar para aqueles que viviam com fé, encontrei uma verdade que escapava à minha mente racional. Foi nesse ponto que Tolstói começou a renascer. A crise de Tolstói é a mesma que tantas pessoas vivem hoje. Só que, ao invés de silêncio e reflexão, usamos distrações, redes sociais, metas financeiras, relacionamentos acelerados. Tudo para evitar a pergunta incômoda: por que eu existo? Tolstói não fugiu dessa pergunta. Ele a abraçou e descobriu que o sentido da vida não estava em conquistar, mas em servir. Não em vencer, mas em amar. Não em se destacar, mas em se integrar ao fluxo da existência com humildade. Ele trocou seus luxos por uma vida simples. Passou a trabalhar com as próprias mãos, a escrever cartas para estranhos, a buscar um cristianismo vivo, não dogmático. Foi chamado de louco por muitos, mas ele parecia finalmente em paz. E aqui está o ponto. Talvez o sentido da vida não seja um troféu que se alcança, mas uma transformação que acontece dentro de nós quando paramos de fugir. Talvez o sentido não esteja lá fora, mas aqui, bem dentro da alma, quando nos despimos da necessidade de provar algo. Tolstói entendia que a vida é breve demais para ser desperdiçada com falsidades. Viver é amar, ele dizia, mas esse amor não é romântico ou superficial. É um amor que exige presença, renúncia, entrega. É um amor que vê no outro o reflexo de si mesmo. E quanto mais ele mergulhava nisso, mais claro ficava que o verdadeiro fracasso não era perder dinheiro ou status, mas viver sem propósito. Viver para si mesmo, preso no ego, no consumo, na comparação. Isso sim era uma tragédia. Você já se sentiu assim? Como se tudo estivesse no lugar, mas faltasse algo invisível. Um cansaço que não vem do corpo, mas da alma? Essa é a angústia de quem está acordando para uma nova dimensão da existência. É nesse ponto que começa a verdadeira vida. Não a vida ditada por manuais de sucesso ou gurus de produtividade, mas a vida que brota do silêncio interior.
A vida que nasce quando você abandona o ego e começa a olhar com outros olhos. Tolstói escreveu que só depois de se perder completamente, ele começou a se encontrar. E talvez isso também sirva para você. Talvez você precise perder um pouco da identidade que construiu, para descobrir quem você realmente é. A verdade é que tudo aquilo que o mundo aplaude pode, na verdade, estar te afastando de si. E tudo aquilo que parece fracasso pode estar te reconectando à essência. A vida tem dessas ironias. O sentido da vida não é um segredo escondido. É um processo de purificação, de se livrar do que é excesso, de se aproximar do que é essencial. E isso, Tolstói compreendeu com uma coragem rara, mas nem todos estão prontos. Muitos preferem continuar na superfície, viver em piloto automático, repetir frases feitas, rir sem graça, postar sorrisos falsos, fingir que está tudo bem enquanto o abismo interior cresce em silêncio. Você tem duas escolhas: continuar se distraindo ou encarar a verdade. A verdade de que você vai morrer, de que tudo passa, de que, no final, a única coisa que vai importar é o quanto você amou, o quanto foi fiel a si, o quanto viveu com inteireza. Tolstói viveu os últimos anos em busca dessa inteireza. Morreu pobre, mas inteiro, sem máscaras, sem poses. Deixou um legado não de glória, mas de humanidade. E talvez essa seja a lição mais poderosa. Você não precisa ser perfeito, nem brilhante, nem extraordinário. Você só precisa ser verdadeiro. E isso, no mundo de hoje, é revolucionário. Tolstói nos mostrou que a maior coragem é viver com o coração exposto, que a maior rebeldia é desacelerar, que o maior sucesso é estar em paz. Você não precisa ter todas as respostas, basta ter coragem de fazer as perguntas certas. E se você chegou até aqui, talvez já tenha dado o primeiro passo. A busca pelo sentido não termina, mas ela muda você. E uma vez tocado por essa busca, você nunca mais será o mesmo. Talvez, no fim das contas, a vida só queira isso de nós, que despertemos, que deixemos de apenas existir e comecemos finalmente a viver. Se esse vídeo ressoou com você, se tocou algo aí dentro que estava adormecido, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa despertar para o que realmente importa. Isso pode ser o início de uma transformação profunda.